Me fale um pouco sobre o seu passado. Como foi a sua infância? Bom, eu nasci em Fátima do Sul, né? No Mato Grosso do Sul. Fátima do Sul é uma cidade que fica ali a um pouco mais de 300 quilômetros da capital Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu nasci em 15 de setembro. Na verdade, eu nasci em 6 de setembro de 1981. Mas nos meus documentos tá 15 de setembro de 1981. Porque naquela época, por causa do cartório, era mais barato se você colocasse outra data. Minha mãe nunca me explicou direito isso. Eu nunca entendi isso aí, né? Mas a gente nasceu lá. O meu pai nasceu na Alagoas, no estado de Alagoas, e a minha mãe nasceu na Paraíba. Eles foram morar em Fátima do Sul nos anos 70, né? Anos 70. Foram morar lá, anos 60 e 70, por aí. Meu pai é nascido em 54, minha mãe também é nascida em 1954. Então eles tinham a mesma idade. Eles se casaram com 26 anos de idade. Eles se conheceram e meu pai sempre foi de serviços gerais, sempre trabalhou com serviços gerais, trabalhava cavando poço, além de cavar poço, ele pintava paredes, ele limpava também os poços da cidade. Naquela época, nos anos 80, e 90, tinha o hábito ainda de você limpar o poço. Cavava-se um poço, tipo uma cisterna. Então meu pai trabalhava fazendo isso. Ele também era pedreiro, ajudante de pedreiro, assim, meio serviços gerais. Ele trabalhou em muitos serviços gerais naquela cidade, né? E eu nasci aí dentro de um contexto muito pobre, né? Porque minha mãe era filha de pessoas que vieram da roça, uma família bem grande, né? Eu não lembro agora quantos irmãos minha mãe tem, mas são mais de 10 pessoas na família da minha mãe. O pai da minha mãe estava no segundo casamento. Até hoje minha mãe tem parentes dela, irmãos, sobrinhos, primos na Paraíba, né? E eu nasci dentro de um contexto assim, de uma pobreza muito grande. Assim. Na verdade, não é pobreza, é miséria mesmo. A gente vivia dentro de um estado de miséria. Assim. Quando eu nasci, minha mãe teve dificuldade no nascimento. Né? Meu pai contava que quando era para mim nascer, pelo que ele contava, ele dizia assim que eu estava nascendo em casa. Naquela época tinha o hábito, né, de fazer o parto em casa. Então eu nasci em casa, em 1981, na verdade teve problema porque eu estava nascendo em casa e eu terminei de nascer no hospital no Hospital das Cias, na verdade. Eu não lembro direito agora se o Hospital das Cias, ou Hospital das Cias ou Hospital Nazareno. Foi um desses dois hospitais aí, em Fátima do Sul. E aí a gente nasce assim, meu pai trabalhava nesse serviço que eu te falei, ganhava muito pouco. Minha mãe era dona de casa, fazia algum serviço, trabalhava de doméstica. Então a nossa infância foi marcada assim por muita pobreza, muita miséria. Eu me lembro quando criança que a gente tinha mal o que comer, né? Minha mãe, uma guerreira, né, Dona Terezinha, muitas vezes ela teve que pedir na rua pra gente poder comer. A mãe saía de casa, teve que sair de casa algumas vezes, porque como meu pai era muito bêbado e só sabia beber, a minha mãe algumas vezes teve que pedir na casa das pessoas, né, para ir na casa das pessoas, bater palma e pedir o que comer pra gente ter o que comer, né? Então a gente nasce dentro desse ambiente, né? Eu sou o primeiro filho de 3 irmãos, tem o Luiz Fernandes, que é o irmão mais novo, e a Natália Luzia da Silva, que é a irmã do meio. E a gente tinha a Natália, minha irmã, que quando nasceu teve alguns problemas também no nascimento dela, ela acabou tendo retardamento mental por causa disso, né? Viveu, mas acabou tendo esse retardamento por conta desse nascimento difícil. E eu me lembro que o meu pai, não é que ele não trabalhava, ele trabalhava muito. Ele
era uma pessoa trabalhadora. Meu pai era visto como uma pessoa muito trabalhadora. Mas como ele bebia demais, como ele tinha por hábito beber absolutamente todos os dias, ele gastava todo o dinheiro, né, que tinha com a bebida. Então a gente acabava ficando na miséria, não é porque ele não tinha serviço, porque ele não tinha trabalho. A gente acabava ficando na miséria porque ele gastava tudo na bebida. Ele gastava tudo com cachaça. Ele chegava bêbado todos os dias. Ele saía do serviço, né? Ele saía do serviço e ele não ia para casa. Né? Ele saía do serviço e ia beber. Ele saía do serviço e ia encharcar. E eu me lembro quando criança, que eu acompanhei meu pai algumas vezes para trabalhar, com 7, 8 anos de idade, eu já comecei a ir para o serviço com ele, né? Desde muito pequeno, assim, acompanhando ele cavando fossa. Muito novo, desde os 7, 8 anos de idade, eu comecei a acompanhar meu pai em alguns serviços. O que já chegou a acontecer com seu pai bêbado em casa? O pai, assim, a coisa mais triste é que, assim, ele não ia para casa, né? Ele não ia para casa, assim, ele chegava tarde todos os dias. Eu lembro que de dar 6, 7, 8 horas da noite, 9 horas da noite, a gente começar a dar uma coisa ruim, assim. Porque a gente ficava preocupado onde é que o pai tá, né? Criança, assim, você tem um apego com o pai. E ele nunca estava presente, ele nunca estava em casa. Então a gente sempre, ou ele gritava no meio da rua. A gente morava bem na rua do cemitério, lá na minha cidade. Então, ou ele gritava, vinha gritando, né? Bêbado no meio da rua. Várias vezes. Bêbado, gritando no meio da rua. Até que meu pai era conhecido por Chico bêbado. Então, eu vi algumas coisas muito tristes do meu pai, assim. Mas a pior coisa, uma coisa assim que eu nunca mais esqueci, Tudo bem, filho. Foi a vez que ele se pendurou numa corda. Ele se pendurou numa corda e essa imagem até apagou, né, da minha mente, assim. Eu não tenho mais essa imagem viva. Minha mãe disse que foi eu que encontrei ele. Mas essa imagem, ela meio que apagou, assim, da minha cabeça, né? Não consigo enxergar essa imagem. E ele se pendurou numa corda, bêbado. Essa era época de junho, festas juninas, as pessoas... A nossa cidade tinha aquele hábito de fazer as fogueiras na frente da nossa casa. Então as pessoas faziam as fogueiras e meu pai sumiu do meio de todo mundo, os vizinhos ali se confraternizavam, era comum, por ser uma cidade pequena, as pessoas se confraternizavam nesse período de festa junina. E nesse dia o pai sumiu, e ninguém achou ele, e a mãe disse que eu o encontrei. Eu lembro da situação da corda, eu lembro que realmente ele se pendurou, que as pessoas tiveram que correr, né, chamar para levar ele para o hospital, e ele quase morreu focado, ele mesmo pendurou na corda para se matar. Né? Eu não sei dizer o porquê que o meu pai fazia essas coisas. Então essa foi uma pior cena, né? Mas tiveram muitas outras, assim. Ele chegava bêbado e expulsava todo mundo de casa. Foram muitas as vezes que ele chegava bêbado e ele pegava, batia na nossa mãe, batia na minha mãe, Dona Terezinha, e nos expulsava para fora de casa. A minha mãe pegava a gente, levava muitas vezes para casa da nossa tia Nalva, a gente ia dormir lá. Muitas vezes a gente teve que fazer isso. Para ele não nos agredir, para ele não agredir nossa mãe, a mãe vendo isso. Em outras ocasiões, ele batia na gente, batia na mãe, nos expulsava para fora de casa, e a gente ficava no meio do mandiocal. Atrás da minha casa, era uma casa de madeira, uma casa velha de madeira, a casa não tinha piso, era uma casa com chão batido. E ele jogava a gente para fora de casa e a gente ia para o meio do mandiocal. A mãe colocava umas tábuas. Eu lembro de várias vezes, foi muitas vezes que isso aconteceu. A mãe colocava as tábuas no chão e a gente deitava no chão. E a mãe, com todo o cuidado do mundo, com os 3 filhos, né? Ela
colocava essa tábua e ela sabia que a gente estava no meio do sereno. E ela sabia que ela tinha que ir lá dentro de casa buscar, né, uma manta para cobrir a gente, um cobertor pra gente. Então ela tinha que entrar escondida dentro de casa. A mãe, ela fazia o esforço de entrar escondida dentro de casa. Ela entrava porque ele expulsava todo mundo de dentro de casa e dormia, né? E ela esperava ele dormir, ela entrava dentro de casa para pegar alguma coisa para cobrir a gente. Ela fez isso muitas vezes. Muitas vezes a minha mãe teve que fazer isso para nos cobrir do lado de fora, no meio do sereno, no meio de mandiocal, no fundo da casa. Isso, assim, foram muitos episódios como esse. Em outras ocasiões, a gente estava lá no fundo e ele percebia que não tinha ninguém dentro de casa. Ele ia atrás da gente no meio do mandiocal. E no mandiocal ele fingia que ele não tinha feito nada. A gente não entendia assim, ele parecia um doido. Ele chegava na gente, via assim, o que vocês estão fazendo? Para que isso? E colocava a gente para dentro de casa de novo. Quando chegava lá dentro, começava a briga, a gente ia para fora outra vez. Quer dizer, sim, a gente não entendia, né, por que ele fazia essas coisas. E eu lembro que a mãe, que uma outra ocasião, a mãe pegou a gente, colocou a gente na mesma situação, pro fundo do mandiocal. E ele, porque não sabia onde a gente estava, ele entrava na nossa casa, na parte de trás da casa. Na parte de trás de casa, a gente tinha uma cisterna, um poço como esse que eu falei para você que tinha em todas as residências, né? Um poço que ele estava acostumado a cavar, a gente tinha um poço desse dentro de casa. E nesse poço tinha um saril, que era para você amarrava uma corda e você puxava a água com a corda com esse saril. E ele, o que ele fazia? Tinha uma caixa, né, de madeira. Isso é difícil. Tinha uma caixa de madeira. E o que o pai fazia? Era uma caixa com uma tampa. Antes de entrar dentro da cisterna, tinha uma caixa de madeira em volta com uma tampa. Então o que o pai fazia? Ao invés de ir nos buscar e levar a gente para dentro, né? Ele entrava dentro da caixa do poço. À noite, isso era de madrugada às vezes. Ele entrava dentro da caixa do poço, pegava um pedaço de pau, alguma coisa, e jogava dentro da água do poço pra gente ouvir. Porque ele queria saber onde a gente estava. E ele fazia isso porque, sabendo isso, sabia que a gente ia gritar e ele ia saber onde a gente estava. E ele fez isso várias vezes e a gente gritou várias vezes. Várias vezes. A gente gritava: o pai morreu, mãe, o pai morreu. E aí ele saía de dentro da caixa do poço. Saía de dentro da caixa do poço. Porque daí ele conseguiria nos achar. Porque ele estava muito bêbado, né? E o que ele fazia depois? Ele fazia de conta que não tinha feito nada. Ele ficava perguntando pra minha mãe por que ela estava no meio do terreno. Eu não sei se ele se fazia de louco ou se realmente ele não via, se ele estava endemoniado, não sei. Assim. Mas ele agia como louco, assim. Ele fazia de conta que ele não tinha feito nada. Né? Ele fazia de conta que ele não tinha feito absolutamente nada e que a gente era o louco da história e ele que a gente não devia estar ali escondido. Né? Então era muito difícil, né, essa parte. E assim, com qual frequência? Era todos os dias? Todos os dias, todas as semanas. Isso durou 17 anos. Isso durou 17 anos. Só que aí
eu comecei a crescer, né, dentro desse ambiente. Eu comecei a trabalhar muito jovem, com 8, 9, 10 anos de idade, eu já ia para a roça. Nessa época a gente já ia para a roça, né? Já ia para a roça, catar algodão. Eu comecei a querer ter o meu dinheiro, né? Comecei a querer ter meu dinheiro. E a gente lembra de querer chamar o meu pai para trabalhar. E meu pai não queria trabalhar. Ele arrumava uma dor toda noite para ele não ir trabalhar, para ele não toda noite, toda madrugada a gente ia para a roça catar algodão, arrancar feijão, capim-mato. Toda noite ele tinha algum problema. Ele tinha alguma coisa. Toda noite. E isso durou muito tempo, né? Muito tempo. Eu comecei a crescer. E o que o meu pai fazia, né? Quando eu cheguei na adolescência, 13, 14 anos de idade, na verdade eu passei a minha infância inteira ouvindo que eu era o filho do Chico Bêbado. Quando as pessoas olhavam para mim, elas me chamavam pelo meu nome, né? Esse daí é o filho do Chico Bêbado. Esse daí é o filho do Chicão Bêbado. Era assim que a gente era conhecido, que a gente era chamado. E eu cresci assim. As pessoas não nos convidavam para festas, para comer uma comida decente. Às vezes a gente comia na casa dos colegas, né? Dos amigos de infância, dos parceiros. Eu cito aqui o Rodrigo, por exemplo, Rodrigo Martins. Era um desses amigos que volta e meia eu comia na casa dele, o Ailton, o Edinho. Porque a gente estava vivendo uma miséria tão grande que a gente chegava uma hora que a gente não conseguia mais comer aquela comida, né? Então a gente comia na casa dos amigos. Eu ia para casa dos colegas e comia. Mas depois que eu cresci um pouco, eu comecei a trabalhar. Eu comecei a ir atrás, assim, né? De trabalhar. E aí eu comecei a ter problemas na escola. Eu lembro de parar na sexta série. Eu empaquei na sexta série, eu não saí da sexta série. Eu chegava na escola, me dava uma angústia, assim, eu não tinha vontade de nada, né? Eu não tinha vontade de fazer nada. Assim, eu não tinha ânimo para estudar. Você sente que tem algum motivo por causa? Eu acho que aquela carga negativa, né, de estar vivendo sempre aquela dor, né, estar sempre vivendo aquilo, estar sempre convivendo com aquilo, né? Eu acho que convivendo com isso diariamente, chega uma hora que você não aguenta mais, né? E eu comecei a viver no limite também. E eu lembro que 12, 13 anos é a idade que o adolescente começa a querer se vestir bem, a querer namorar, né? Só que aí o que acontecia, né? Meu pai, nessa época, ainda continuava bebendo muito. E por isso, quando eu digo que durou 17 anos, não é brincadeira. Eu comecei a querer namorar, mas o que acontecia? Tinha essas quermesses, né? Onde ia a garotada, onde ia a juventude, os comícios na época de política. E a gente ia. E aí chegava lá, tinha uma roda formada, quem é que estava dançando, né, no meio da roda? Meu pai. Tinha bebido o dia inteiro, não tinha ido para casa e tinha ido direto para o comício. E aí quando eu chegava nesses locais, como é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo apontava. Não, lá, olha o seu pai lá. Olha o seu pai ali, tá doidão o seu pai de novo. Era comum, né, as pessoas chegarem na nossa casa e dizer, ó, seu pai tá doido lá, teu pai tá caído em tal lugar. Seu pai tá bêbado, fazendo arruaça em tal lugar. O que você sentia quando as pessoas falavam isso? Era difícil, né? Porque eu olhava para as outras famílias e pensava assim, cara, por que eu não tenho uma família como a dos outros? Né? Por que eu não posso ter uma família como as outras pessoas têm?
Mas por quê? Por que eu não posso ter o que as outras pessoas têm? Eu questionava muito, né? Por que meu pai era daquele jeito? Por que ele não era diferente? Por que ele não largava da bebida? Eu questionava por que minha mãe não largava meu pai. Eu, sinceramente, até hoje eu não consigo entender. Eu não consigo entender por que meu pai... Por que minha mãe não largava do meu pai. Ela tentou largar dele algumas vezes, não conseguiu. E é difícil entender minha mãe não largar do meu pai porque ela apanhava constantemente dele, né? Ela apanhava quase que diariamente, ela apanhava sempre. Como eram essas agressões? Ele dava soco, pontapé, jogava ela no chão, puxava ela pelos cabelos, ameaçava ela com a faca. Uma vez, já era por volta assim de madrugada já. E meu pai começou a discutir, bêbado, e agarrou no pescoço da minha mãe. Eu não lembro que idade que eu tinha, mas eu acho que eu já estava na adolescência, 13, 14 anos de idade. E eu levantei no escuro e pulei em cima da cama, né? No escuro, sem enxergar nada. Para livrar minha mãe, que estava nas garras dele, ele enforcando ela pelo pescoço. Então, esse é um dos episódios mais traumáticos, assim, né? Mas eu vi meu pai bater na minha mãe com um pedaço de madeira. Eu vi meu pai bater minha mãe de soco e pontapé. Eu vi ele bater nela. Eu vi ele bater nela com um martelo. Bater com ela de martelo. Eu vi ele humilhar a minha mãe publicamente. Chamar ela de vagabunda. De todos os nomes que você pensar, eu ouvi ele xingar ela. Mesmo ela não sendo nada daquilo. Humilhava ela publicamente, constantemente. Minha mãe não era convidada pelos parentes para ir nos almoços de família. Ela não era. Porque ele sempre ia atrás, ele sempre fazia um estardalhaço, né? Um barulho em cima disso muito grande. Na adolescência, o que você pensava do seu pai? É difícil, assim, eu não sei direito o que eu pensava. Mas eu sentia muita raiva. Eu tinha vontade de matar ele. Eu tive vontade de matar meu pai várias vezes. Tive vontade de matar porque ele agredia nossa mãe. Depois que eu cresci, com 14, 15 anos de idade, eu não tolerava mais aquilo. Não tolerava. Então foram muitas as vezes que eu e ele entramos em vias de fato. Brigamos, saímos de porrada, rolamos no chão. Foram muitas as vezes que meu pai me agarrou pelo pescoço e quase me matou, enforcado. Se os meus irmãos não agissem, minha mãe não agisse, talvez ele tivesse conseguido. Ele tentou fazer isso diversas vezes. Meu pai jogou tijolo em nós. Ele fazia as coisas mais horrendas que você pode pensar. Eu não sei direito o que eu pensava, mas eu tinha uma raiva muito grande dele, né? Uma raiva muito forte, assim. E numa certa ocasião, eu com 17 anos de idade, eu mudei para Sorriso, no Mato Grosso. Saí de Fátima do Sul, do Mato Grosso do Sul, e vim para Sorriso, Mato Grosso do Sul, cerca de 1.300, 1.400 quilômetros. E ele veio junto, depois de 2 anos. Eu não sei por que Cagazago, porque logo depois que eu vim para Sorriso, a mãe se separou dele. Também não entendi. Por que só se separou depois que eu fui embora? Me pergunte que eu não sei. Só que aí quando a mãe veio, eu falei, mãe, vem pra cá, porque eu tô numa condição melhor de vida, vem pra cá e vem morar comigo aqui, em Sorriso. Ela trouxe ele junto. Eu nunca entendi isso. Eu confesso pra você que foi uma decepção grande, assim, pra mim. Foi uma decepção, porque depois de tudo que eu tinha batalhado, né? Eu vim para Sorriso sozinho. Morei na casa das pessoas de favor, né? Morei na casa do meu patrão de favor. Fui morar sozinho.
Fui humilhado por algumas pessoas que me fizeram comer comida do chão, aqui em Sorriso. E aí, quando finalmente eu estava estabelecido, ganhava bem, a minha mãe vem para Sorriso e traz meu pai junto. Eu, sinceramente, não sei entender por que ela fez isso. Eu não sei direito. Eu não sei assim direito. Minha mãe também nunca me disse, né? Por que ela tinha esse apego com ele. Por que ela não esquecia ele de uma vez, né? E aí ela trouxe ele para cá. E nessa época eu já estava com mais de 20 anos de idade. Acho que 20 ou 21 anos de idade. E a casa era minha. Então ele comia do que eu trabalhava. O pai continuou na mesma toada. Quando ele chegou aqui, ele voltou a beber. Quando chegou aqui, ele continuou a me peitar. Só que dessa vez ele estava na minha casa. Dessa vez meu pai estava na minha casa. A casa era minha, era eu quem bancava. Era eu quem pagava as contas. E obviamente, naturalmente, ser um jovem, ter passado tudo que eu passei com ele. Em uma oportunidade eu estava com uma namorada num baile. E aí foram lá me avisar nesse baile que o meu pai estava em casa agredindo a minha mãe. Eu falei, não, cara, de novo, né? Depois de todos esses anos. E aí eu voltei para casa e cheguei lá, tava o furdunço armado, tava o pincel armado e tal. E eu lembro que meu pai quis me peitar. Só que eu já era um jovem forte, trabalhando pesado. E aí nós entramos em vídeo, de fato eu joguei ele no chão, eu peguei um banco na mão, e ia matar ele, eu ia dar na cabeça dele um banco, com aquele banco. E a minha mãe entrou na frente. Não, meu filho, você vai acabar com a sua vida, não faz isso não. E ela entrou na frente. E o pior não aconteceu. E foi mais um episódio, né, que é impossível de esquecer, né? Mais um episódio difícil de esquecer. Então, se foram muitas as vezes, né, que a gente teve essas brigas, essas dificuldades. Foram muitas as vezes que a gente teve que chamar a polícia para ele, né? Eu lembro de chamar a polícia para meu pai algumas vezes, a gente chamava a polícia. E quando a polícia chegava, depois de ter batido em todo mundo, ele fingia que ele não tinha feito nada. E ele dizia assim, chegava a polícia e falou, ô sargento, vamos chegar ao camburão na frente da nossa casa? E eu posso dizer para você que eu perdi as contas de quantas vezes ele foi preso, de quantas vezes ele foi denunciado, e nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada. Ia lá, ele dormia no cilindrão um dia, no outro dia soltavam ele de novo, ele ia para casa e voltava pior. Aliás, meu pai saiu de algumas vezes da delegacia direto pro bar beber outra vez. E voltava louco para casa outra vez. E toda vez que ele chegava em casa, bêbado, outra vez, ele batia em nós tudo de novo. Fazia todas aquelas coisas. E podia chamar a polícia que não adiantava nada. Então a gente vem, sabe, aquilo para mim era uma injustiça tão grande, porque a minha mãe teve que trabalhar, né, na casa de uma família durante 10 anos para nos sustentar. Para a gente ter comida na mesa. Porque meu pai era inútil. O pai era inútil. Ele era completamente inútil dentro de casa. Né? Todo mundo via ele como um homem trabalhador, mas ele era um completo inútil. Ele não cuidava da família. Ele não nos sustentava. Ele comia do que minha mãe colocava na mesa. Era ridículo. Ridículo. Ele conseguia ser ridículo. Não bastasse a mãe colocar comida na mesa, ele ainda dizia que ela tinha um caso com o patrão, arrumava marido para ela sempre, tinha um ciúme dela absurdo, ele ciumava dos meus amigos, ele ciumava de todo mundo.
Na adolescência teve alguns episódios assim, né, tristes, porque maculam, né, a sua autoestima. Eu era um ótimo jogador de futebol. E nos meus 15 ou 16 anos de idade eu estava vivendo o auge disso. Nessa fase eu fui jogar um time da faculdade da cidade. A única faculdade que tinha, e eu era titular do time da faculdade lá. E a gente ia jogar um campeonato. Eu lembro de até acabei adoecendo, acabei jogando mal esse campeonato. Mas eu fiz um outro teste. Jogava na meia direita, então eu tinha uma posição de destaque dentro do time. E aí tiveram alguns testes. E para jogar no time titular, eu não passei nesse teste. E eu esperava que o meu pai viesse com uma palavra amiga. Não, filho, vai dar no outro. Não, ele tirou sarro, né? Ele riu porque eu não consegui passar. Zombava para todo mundo que... Olha, querendo jogar, né? Ele tirava sarro, né, da gente, assim. Porque quando a gente não conseguia um objetivo, ele tirava sarro. Ele achava engraçado. Tinha alguns amigos meus que usavam maconha. Eu nunca usei nada, nenhum tipo de droga. Eu não sei bebida alcoólica, eu bebi um tempo da minha vida. Bebi ali dos 19 aos 20, 22, 23 anos de idade. Mais ou menos, 18 aos 22 anos de idade, uma coisa assim. Bebi uma fase muito pequena da minha vida. Mas ele tinha esses meus amigos que usavam maconha. E meu pai fazia questão de gritar no bairro para todo mundo escutar que eu era um maconheiro. Esse aí é um maconheiro. Maconheiro, me chamava de maconheiro para todo mundo ouvir. E aí quando ele batia na minha mãe, que a gente ia para cima e não deixava, né? Ele batia nela mais porque a gente tinha crescido. Ele gritava que, ó, que o maconheiro tá querendo me matar. Vizinho, socorro, socorro. Tá querendo me matar. Você acha que seu pai foi um manipulador, por isso sua mãe não largava dele? É difícil dizer os motivos, né, da minha mãe. Não sei se era manipulação ou dependência emocional, né? De repente era dependência emocional. É difícil dizer, né? Que se passava pela cabeça dela, por que ela não largava. Eu não sei, sinceramente é difícil dizer. Não sei assim. Você pensa que ele tinha um motivo claro para beber e agredir todo mundo? Ele talvez tivesse os motivos dele. Porque o meu avô não era uma pessoa fácil, né? Meu avô, seu Narciso Viana, morreu aos 76 anos de idade. Meu avô era uma pessoa difícil. Bebia também, né? Era uma pessoa que bebia também. Tem alguns episódios que a minha mãe conta que em algumas discussões o meu pai e o pai dele, né, o seu Narciso, o meu avô, em algumas discussões que o meu pai teve com o pai dele, o velho quase matou ele também, né, a ponto de pegar um machado para querer atirar no próprio filho. O meu avô, né, pegou um machado e por muito pouco não matou meu pai numa briga, justamente porque meu pai estava bêbado e fazendo arruaça. Só que o meu avô também bebia, né? Meu avô também era cachaceiro. A família quase toda do meu pai bebia. Muita gente da família do meu pai tinha problema com a bebida alcoólica. Eu acabei criando um certo ódio assim, da bebida. Na verdade, eu odeio cachaça. Odeio de verdade. Eu acho que ninguém deveria beber. Eu acho que nenhum filho merece o pai chegar bêbado em casa. É a coisa mais nojenta, a sensação é horrível. É uma sensação que dói. Você sente um lixo, né? Você sente que seu pai não te ama, que ele não te valoriza. Os únicos abraços que o meu pai me deu, que eu lembro assim, não, meu pai me abraçou, foi quando ele estava completamente bêbado. E catarrento, vinha beijar a gente cheio de catarro nos bigodes. Então você acha que por causa do seu avô que agrediu seu pai, ele
como ele ficava com raiva do pai dele, ele descontava em vocês e bebia. Não sei se é. Eu não sei se ele fazia, se o meu pai batia na gente, ou batia na minha mãe, porque ele provavelmente deve ter sido muito maltratado, né? Eu acredito que ele tenha sido muito maltratado pelos pais também. Porque ninguém age assim, sem ter uma raiz. Eu acredito que a família do meu pai também foi uma família muito ruim para ele. Eu acredito que ele deve ter sido muito maltratado também. Eu acredito que ele não tenha recebido amor. Meu pai não sabia amar ninguém, ele não sabia abraçar um filho, ele não sabia dizer. Eu não lembro de ouvir meu pai dizer eu te amo nenhuma vez. Que não fosse ele completamente bêbado. E quem é que vai dar importância porque uma pessoa bêbada está dizendo? Não tem como, ninguém leva bêbado a sério. Ninguém parar, vou escutar esse bêbado porque esse bêbado tem razão. Esse bêbado é legal, olha que bêbado massa. Olha que bêbado inteligente, você não vai ver isso. Ninguém quer parar para escutar um cara que tá bêbado, que tá maluco, que tá xingando todo mundo. Eu não sei dizer se meu avô... Meu avô era muito bom para mim, né? Meu avô, seu Narciso, era uma pessoa muito amorosa comigo, assim. Ele dizia que eu era o neto que ele mais amava. Curioso isso. Curioso, assim. Ele... Todas as vezes que eu chegava no meu avô, ele sempre me dava dinheiro, me abraçava, sentava para conversar comigo. Meu avô, assim, tinha uma presença importante na minha vida, assim, apesar de ele não ter sido a pessoa... Meu avô, na família do meu pai, tinha umas loucuras, assim, né? Eu chegava na casa do meu avô, por exemplo, o seu Narciso tava com uma faca embaixo da cama dele, do colchão. Ele tinha uma mania de perseguição, tava sempre aguardando que alguém viesse pegar ele, né? Era uma foice do lado da cama, um facão atrás da porta. E meu pai seguia esse mesmo ritmo, tava sempre amolando uma faca, sempre aguardando que alguém fosse entrar na casa, porque se o cara entrar aqui eu mato ele. Esse tipo de coisa. Assim, não, porque o cara vai entrar aqui, eu mato ele. Mas como que o cara vai entrar aqui, gente? Se ele não tinha problema com ninguém, né? Então ele tinha essas coisas assim. Tinha essas coisas assim. Você acha que essa bebedeira era de propósito? Não, eu acho que ele tinha os motivos dele, sabe? Emocionais para beber. Eu só acho que faltou a ele ser homem o suficiente, como eu fui, para largar a bebida. Lógico que eu bebi por 4 ou 5 anos, e aí fui para a igreja, me converti, né, passei a andar com Deus. E óbvio que estando na igreja, em outro ciclo de pessoas, foi, né, em grande medida, mais fácil. Mas eu tomei uma decisão de parar. Eu não quis que os meus filhos me vissem bêbado. Eu não quis isso para minha família. Então, sim, se eu pude tomar essa decisão, ele também poderia ter tomado, né? Mas ele não quis. Ele não quis tomar essa decisão, né? Ele preferiu a bebida. Ele preferiu destruir a casa. Mas é uma questão dele. Eu acho que cada um tem os seus pecados. Cada um tem os seus erros, né? As suas falhas. Na sua infância ou na sua adolescência, você sente que teve algum trauma ou algum problema? Eu sinto os efeitos disso até hoje, né? Eu sinto que me faltou uma série de coisas. O fato de não ter um pai afetou muito o meu resultado. O sucesso da minha vida chegou um pouco mais tarde. Eu fui para a faculdade com 29 anos de idade. Porque quando chegou nos 14 anos de idade, eu não tinha vontade de estudar mais. Eu ia para a escola, mas eu me sentia uma angústia, uma depressão, uma agonia tão grande que eu não tinha vontade de ficar na escola. Porque muitas vezes eu chegava, eu estava em casa, meu pai estava bêbado, como é que você sai de casa com o pai bêbado e vai para a escola? Muitas vezes isso aconteceu. E ele tá bêbado e eu tenho que ir para a escola. Então agora que eu desanimei, assim, eu fiquei muitos anos fora da escola. Eu retomei os estudos depois de 22, 23 anos de idade, quando eu
tomei a consciência que eu não podia viver aquela vida para sempre. Que eu precisava que o meu futuro fosse diferente. Obviamente que não ter um pai que me incentivasse, que fosse uma referência. Meu pai nunca foi referência para mim em absolutamente nada. Não tendo essa referência, eu confesso que dificultou muito a minha vida, assim. O sucesso veio mais tarde, eu tive que romper uma série de barreiras, eu tive que mudar minhas crenças, eu tive que aprender, né? Inclusive ser pai para mim não foi fácil, porque que referência que eu tinha, né? Eu acabei tendo como referência um outro cara, né? O Manuel Messias de Oliveira, que foi meu patrão, mas era meu amigo também. Então, quando eu fui morar de favor, 17 anos de idade, eu fui morar de favor na casa do Mané, era assim que a gente chamava ele de Mané, o Manuel Messias de Oliveira, eletricista. Nessa fase eu já era profissional eletricista, né? Eu vim trabalhar com ele em Sorriso, eu já sabia mexer com parte elétrica de casa, montar padrão, enfim, baixa tensão, essa coisa aí. E aí eu fui morar na casa do Mané. E quando eu comecei a morar na casa do Mané, na verdade, isso mesmo, quando eu fui morar na casa dele, que daí eu vi o que ele fazia. O Mané, com todos os defeitos dele, não é o melhor homem do mundo, não é o exemplo, né, dos exemplos, mas para mim foi uma referência, no sentido que ele tinha uma preocupação com a família. Ele tinha uma dedicação para a família. Ele tinha o prazer de chegar no fim da tarde, pegar a esposa, os filhos e levar para uma lanchonete, né? A única lembrança nesse sentido que eu tenho do meu pai foi quando ele levou a gente para feira, algumas vezes, para feira, só. O único lugar que o pai levou a gente, meu pai me levou e pagou o negócio, foi na feira em Fátima do Sul, só. Então eu via essa dedicação do Mané, sabe? Ele tinha esse carinho com os filhos. Ele incentivava os filhos a estudar, incentivava os filhos a correr atrás, incentivava os filhos, né? Ele chegava em casa e sentava com a esposa todos os dias para tomar a cerveja dele e comer um lanche com a esposa. Eu achava isso sensacional. Porque eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto um cara, no fim do trabalho, chegar em casa, sentar e ficar conversando com a esposa igual ele fazia. Então eu achei aquilo assim, né? Extraordinário, assim, né? E o interessante é que nessa fase, eu já estava aí com 17, 18 anos de idade, eu passei a fazer parte da casa do Mané. Eu era o filho mais velho da casa, né? Me tratava como filho. Eu comia o que eles comiam. Eu bebia o que eles bebiam, né? Então, assim, isso foi uma mudança de visão para mim muito grande, né? Assim, do que é ser pai e tal, né? Eu acabei tendo mais essa referência, acabei pegando essa referência, né? Para mim, assim, o Mané é meu amigo até hoje, tem as falhas dele, como eu também tenho as minhas, mas foi a referência que eu acabei pegando, né? Assim. Você acha que o jeito que o pai de vocês tratava vocês influenciou no jeito que você foi depois que você saiu de casa? Não tem como, né? Não influenciar. Você tem aquele aprendizado, né? Então, teve uma fase da minha vida que eu fiquei bêbado todos os dias. Teve fases da minha vida que eu virava noites bêbado. E eu comecei a acordar em locais, não sabia como é que eu tinha ido parar lá. Como é que eu tinha ido parar naquele lugar? Às vezes eu nem sabia. Uma vez eu fiquei tão bêbado dentro do Oasis aqui na cidade que eles só me arrastaram e me jogaram para fora, acordando o dia todo cheio de vômito pelo corpo, sem saber como é que me jogaram lá fora. Acordei em locais que, assim, como é que eu dirigi o carro bêbado. Eu era uma pessoa extremamente irresponsável. Eu me tornei tão irresponsável como meu pai na juventude. Então era esse o aprendizado que eu tinha. Era isso que eu sabia fazer. Eu não sabia ser responsável. Eu não tinha essa noção. Influenciou. O aprendizado que eu tinha era esse.
Como você se sentia naquela situação, bêbado todos os dias? Eu me sentia uma pessoa pobre, vazia. Eu me senti desvalorizado. Assim, cara, esse cara não ama a gente, velho. Como é que um pai faz uma coisa dessa? Eu me senti uma pessoa miserável. Eu me sentia menor que as pessoas, né? Eu, quando chegava perto de uma pessoa muito importante, eu me sentia menor que ela. Eu não conseguia me sentir uma pessoa de valor. Eu não me via com valor para as outras pessoas. Eu não me via assim, como uma pessoa que as pessoas quisessem estar perto. Tanto é que tive dificuldades enormes na adolescência, porque eu achava que nenhuma menina fosse me dar moral assim para namorar. Né? Eu sentia assim. Eu sentia que as meninas bonitas, por exemplo, dificilmente quisessem dançar comigo. Que no Mato Grosso do Sul tinha aquela coisa assim de dançar com as meninas, né? Dançar lenta, música lenta que chama. Então quando uma menina bonita aceitava que eu dançasse com ela, era um acontecimento na minha vida. Né? Eu nem dormia de noite com aquilo. Porque eu me sentia uma pessoa pequena. Esse tipo de convivência dentro do lar, dentro da casa, me fazia sentir um lixo, uma pessoa vazia, uma pessoa sem valor. E era assim que eu me sentia, né? Mais alguma coisa? Seu pai aceitou Jesus? Ele no 2016, meu pai teve um câncer no estômago. E nesse período, né, ele aceitou Jesus. Uma irmã nossa, Simone. A Simone foi conversar um dia com ele, pregou o evangelho para ele. E ele aceitou Jesus. Mas ele aceitou Jesus no último momento, quando estava para morrer. Eu creio que está salvo, né? Ele mesmo, no final da vida, chegou a dizer que ele estava pagando o preço dos pecados dele. O mal que ele tinha feito para as pessoas. Ele chegou a dizer isso. Que aquele câncer no estômago dele era o resultado dos pecados dele, das coisas, do mal que ele tinha causado às pessoas. Ele chegou a dizer isso com a própria boca. Né? Claro que ele nunca contou para mim, contou para outras pessoas. Agora, meu pai nunca pediu perdão para ninguém. Ele nunca chegou em nós e falou: filho, vem cá, o que eu fiz? Nunca. Ele nunca pediu perdão. Ele nunca chegou assim e falou assim: olha, eu errei com vocês. Nunca. Ele aceitou Jesus, se converteu dos pecados dele. Mas ele nunca chegou na minha mãe, por exemplo: oh, Tereza, me perdoa pelo que eu fiz com você. Não que a minha mãe tenha me contado, pelo menos. Mas, para mim, nunca pediu perdão. Por ele não ter pedido perdão, você acha que ele meio que se esqueceu com o passar do tempo? Não, eu acho que meu pai não sentia culpa, sabe? Pelo menos ele nunca demonstrou que ele sentia algum tipo de remorso ou culpa pelo que ele tinha feito. Ele nunca disse isso, né? Ele nunca admitiu que o que ele fez destruiu a família, destruiu os filhos. Ele nunca vi ele admitir essa falha. Né? Pelo contrário, ele fazia dizer que minha mãe estava bêbada, que minha mãe estava bebendo e usando drogas, quando ela contava para ele o que ele tinha feito. Então, não sei, cara, assim, ele nunca, além de nunca pedir perdão, ele nunca admitiu a responsabilidade ou culpa por nada do que ele tenha feito. Você acha que o seu pai estava endemoniado? Olha, isso eu acho que algumas vezes sim.
algumas vezes, até porque a gente levou ele em algumas igrejas, quando ele estava muito assim, a mãe dava um jeito de levar ele na igreja, levava ele numa igreja perto de casa. Qual é o nome da igreja? Deus é Amor. E aí, lá na igreja de Deus é Amor, eu presenciei algumas vezes ele endemoniado. E algumas vezes expulsaram o demônio dele e ele ficou são na hora. Né? Então, eu acredito que sim, eu acho que algumas vezes ele estava endemoniado sim, mas não dá para jogar a culpa no diabo que fez, né? A maioria das coisas foram escolhas dele. Até porque o diabo não coloca a bebida na boca de ninguém, é a gente que bebe. Né? Alguém vem aqui, não, mas é porque seu pai é demoniado. É uma desculpa fácil, acho que é uma... Eu acho que as pessoas têm que parar de atribuir a Satanás toda a atitude errada que elas têm. Não, quem toma atitude errada é a gente sabe disso. A gente sabe quem deveria ter feito aquilo, a gente sabe quem deveria ter bebido, quem deveria ter feito o errado. A gente faz porque quer. Fica fácil, né? Se colocar a culpa no diabo. Mas eu acho sim, acho que algumas vezes ele estava endemoniado, sim. A família do seu pai teve contato com essas coisas? Macumba? Teve. Minha avó, né? Minha avó, ela falavam que ela era macumbeira. Inclusive meu pai teria sido consagrado na macumbaria, né? Feito pacto de sangue, inclusive, né? Porque a minha avó acreditava bastante nos santos dela, tinha crença aí na macumbaria. E sim. Você acha que a sua avó fez com que a família fosse amaldiçoada porque ela estava envolvida? Não acredito nisso, não. Não acredito nisso, não. Porque assim, o diabo domina quem que se deixa dominar. Né? Eu acredito que se você percebe que alguma coisa está errada, você tem que buscar Deus, buscar uma saída. Meu pai nunca buscou saída nenhuma. A saída que ele buscou foi a cachaça. Então foi a escolha dele. Né? Agora eu acredito sim que essa influência foi negativa para nossa família, que foi difícil a gente se livrar, né, de toda essa carga negativa, de toda essa influência maligna. Mas assim, não quero culpar minha avó por isso, né? Talvez ela não tivesse conhecimento, noção, talvez ela rejeitou o evangelho, né? Mas não acredito que ela tenha sido a culpada ou a pessoa que tenha amaldiçoado essa família, porque daí também fica fácil, né? Eu não assumo os meus erros, não, mas foi minha mãe, né, que me amaldiçoou. Não, eu acho que meu pai teve a oportunidade, sim, de mudar. Toda pessoa tem a oportunidade de mudar. Né? Ele não quis. Simplesmente não quis. E quando você não quer a mudança, o diabo toma de conta mesmo, né? Faz o que quer. E por aí vai. Vai parar por hoje? Acho que sim. Pri, tu tem alguma pergunta, Pri, que você acha que a Larissa não fez? Eita, quase uma hora de podcast. Peraí, deixa. Fazer. Tem alguma pergunta que tu queira fazer? Eu acho que a parte boba, né? O que isso te trouxe de valor ter vivenciado tudo isso? Eu acho que quando eu vou para casa do Mané, e na casa do Mané eu passo a ter família, né? Era a família perfeita? Não, longe disso. Mas quando eu vou para casa do Mané, eu passo a acreditar que eu podia ter uma família, né? Eu acho que saber a diferença entre uma coisa e outra. Como assim uma coisa e outra? Entre o que é uma família e o que não pode ser uma família, né? A concepção do que não pode ser uma família. Porque a gente podia ter morado debaixo do mesmo teto, mas a gente não era uma família. A gente não se amava. Não tinha afeto dentro de casa. Não havia presença. Né? Então, eu acho que é uma referência negativa. Né? Isso me trouxe de bom.
Então, se isso trouxe alguma coisa boa, foi compreender que isso não é família, que isso não é ser pai, que um pai deve tomar decisões que cuide dos filhos, esse tipo de coisa, né? E como que é pra você hoje ser um pai, um marido, assim? Você acha difícil? É um pouco difícil, né? Ainda é um pouco difícil porque as crenças ficam enraizadas em você. Eu me vejo repetindo comportamentos do meu pai ainda. Mesmo depois, agora com 40 anos de idade, eu me vejo repetindo comportamentos que eu sei que não são meus. Que vêm de lá, né? Que são coisas que estão enraizadas, né? Até que as pessoas pensam assim, quando eu falo, as pessoas pensam que eu estou brigando. Não é isso. É porque eu aprendi desse jeito. E eu não percebo mais. Assim, eu não consigo perceber. Eu não consigo perceber o que é uma conversa normal. Geralmente as pessoas me dizem que eu estou gritando. E eu nem percebo. Porque esse era um ambiente, né, que a gente tinha. Onde meu pai gritava e todo mundo escutava. Eu acho que é isso. Você acha que o que falta, assim, pra você? Tipo, deixar pra trás toda essa vivência, assim, ruim, e viver uma nova vida. Eu tenho vivido, né, uma nova vida desde que eu fui para a igreja. Em 2004. Em 2004 eu fui para a igreja. Quando eu me casei. E aí passei a constituir família. Então desde lá eu comecei um processo. Aí você vai lá, filho. Eu comecei um processo de mudança, assim. Né? Eu não sou nem a sombra do que o meu pai foi, né? Não sou. Eu não bebo, tenho nojo de bebida, né? Odeio homens que maltratam mulheres. Para mim, um cara que maltrata mulher, ele não vale absolutamente nada. Um homem que maltrata uma mulher não merece respeito. O homem que bate uma mulher, ele não merece qualquer tipo de respeito. Essa é a minha concepção, né? Que não dá para respeitar um homem que bebe e maltrata a sua família, ou que usa drogas ou qualquer outra substância e maltrata a família, né? Então, assim, eu tenho vivido um processo que não foi fácil de transformação desde que eu fui para a igreja, aceitei Jesus, né? Entrei para o ministério. Então teve muitas coisas assim que eu já me livrei, né? Mas metade da minha vida eu passei dentro desse ambiente, né? Praticamente metade da minha vida. Eu estou com 40, eu saí de casa com 17 anos, depois 2 anos meu pai voltou para dentro de casa de novo, quer dizer, 20 anos da minha vida eu tive que conviver com um pai assim, abusivo, né? Que só tinha o nome de pai. Mas é difícil, não é um processo fácil. Porque você forma o caráter da criança aos 7 anos de idade. Né? O que eu vi até os 7 anos de idade? Né? Eu só tenho memórias ruins até essa idade. Né? Eu não tenho memórias de uma pessoa que foi amada, que foi desejada, que as pessoas queriam estar perto. Né? Hoje eu não sinto tanta rejeição, mas eu passei a vida sentindo a rejeição, mesmo que ela não acontecesse. Né? Mesmo que ela não tivesse presente, a pessoa passasse por mim, me olhasse, você está me rejeitando. No que é que você acha que ainda se manifesta assim hoje? Essas dores do teu passado, assim? Eu acho que quando eu sou rejeitado, né, ainda é um problema. A rejeição ainda é um problema. Eu tenho dificuldade de ser rejeitado. Até que até clientes, né, quando acaba um contrato, é difícil para mim. Né, porque tem a memória de ser rejeitado. Né, então,
Ainda tem isso, assim, principalmente a rejeição. Eu acho que é o que está mais forte ainda, que eu ainda tenho que vencer, é a rejeição. E não é fácil, né? Você tem que mudar o olhar, sua perspectiva, né? Eu fiz coaching, fiz cursos de coaching que me ajudaram muito nesse processo de transformação, a me perceber, né? Mas não é um processo assim fácil se livrar desse passado, né? De um pai abusivo que te rejeitava, porque às vezes a gente acha que rejeitar é o pai ir embora, né? No meu caso, meu pai rejeitava a família dentro de casa, né? Rejeitava todos, com cada atitude, com cada coisa. Então, acho que já conseguiu perdoar ele, assim? Então, essa é uma coisa muito delicada, assim, né? No meu íntimo, eu acredito que perdoei. O que eu vejo é que eu não consegui me livrar das memórias, né? Acho que as memórias são muito fortes. As memórias ainda... Se tem uma situação parecida com aquela situação, eu acabo reagindo com ira, né? Porque era a maneira que eu tinha de encarar essas coisas, era indo pra cima, era me agarrando com ele e tal, né? Mas o que te faz pensar que você conseguiu perdoar? Porque eu não sinto ódio do meu pai. Eu sinto raiva dele. Eu sinto raiva do que aconteceu. Não da pessoa. Né? Eu sinto, assim, nojo do que aconteceu. Mas não sinto raiva dele. Eu não acordo todos e digo, meu pai deveria ter sido diferente. Não existe isso. Meu pai poderia ter me amado. Não existe isso, né? Eu tenho raiva do passado, assim, no sentido de que isso não precisava ter acontecido, de que a nossa vida poderia ser muito melhor. A gente teria uma vida muito melhor, né? Isso não é sessão de terapia, estou escrevendo um livro. Você não pediu para eu perguntar? Não, mas perguntar não é sessão, é perguntar sobre a história. Ué, mas eu tô perguntando sobre a história. Eu sei que não gosta das minhas perguntas. Vai lá. E que legado você quer deixar para seus filhos? Você quer ser que tipo de pai, assim? Eu já tenho sido. Né? Não quero, já tenho sido. Que é um pai que quer despertar o mais cedo possível os dons dos filhos, investir no dom dos filhos, acreditar neles, dizer para eles que eles podem sim, que eles conseguem, que eles podem ser o que eles quiserem, que eles podem alcançar o que eles quiserem, né? Que jamais zombar de uma derrota de um filho. Eu acho que esse legado eu quero deixar. Quando um filho cai, ele tem que ser levantado. Não o pai chegar lá e empurrar ele para a ladeira, né? Você acha que isso foi o que mais te doeu, assim, esses episódios que você já estava fragilizado e você não recebeu, né? Na verdade, assim, eu não me surpreendia, né? Que já era normal. Assim. Essa era a vida que a gente tinha. Então, assim, meu pai nunca me surpreendeu. Isso é tão forte, assim? Por que você quer deixar isso para os seus filhos? Porque eu acho que isso, porque eu vivi isso numa fase importante, que é quando você faz as escolhas, né? Eu me via jogando futebol profissional. Eu tinha futebol para isso. Né? Eu era o tipo de cara que chutava a bola onde eu queria. Né? Eu era especialista em bater falta. No Brasil, poucas pessoas sabem fazer isso. Eu colocava a bola onde eu queria. Eu driblava um time inteiro e fazia gol. Quando a gente fazia os futebol da garotada, geralmente todo mundo queria que eu jogasse no time. Não, cara, você vem pra cá, você vem pra cá. Eu joguei no time da faculdade, da cidade. Eu tinha futuro, né? E quando algo deu errado, porque assim, não é porque algo deu errado no primeiro momento, eu tava num momento ruim.
né, com um técnico que era péssimo. O técnico começou a me mudar de posição. E eu passei, e aquilo prejudicou meu futebol, e eu fui desclassificado. Eu sei que não foi por falta de futebol. Porque nos primeiros treinos, eu chutei bola de longa distância, que o técnico ficou horrorizado. Mas aí começou a me trocar de posição, isso, aquilo, eu sei que eu não entrei naquele momento, não foi culpa minha. Né? Então, naquele momento, eu esperava que o meu pai realmente me desse força. Não, filho, vai para outro, vamos fazer o teste em outro lugar. Que era o que eu faria com um filho meu. Né? Minha filha gosta de cantar, a Larissa, que vai fazer 13 anos de idade. Minha filha gosta de cantar. Se ela quer cantar, ela vai cantar. Se ela quer jogar bola, vai jogar bola. E quando der errado, vamos tentar de novo. A não ser que ela não queira mais. Mas o que depender de mim, vai correr atrás. Então, tem dessas coisas, né? Assim, esse é o maior legado que eu acho que um pai pode deixar. É dar ao filho o suporte que ele precisa para que ele seja um homem, uma mulher vencedor na vida. Né? É muito difícil vencer sozinho. É muito difícil. Dar a volta por cima sem um suporte familiar. Né? Então, eu vejo que o sucesso que eu alcancei demorou muito mais, porque eu não tive esse suporte. Eu tive um pai dizendo, vai, segue em frente, vai dar tudo certo, você vai dar conta, se não der, você vai começar por outro lado, eu vou te ajudar. Eu vou te pegar pela mão e vou te levar. Essa questão, entendeu? O que mais? Acabou as perguntas? Larissa. O que você diria para um filho que está passando pela mesma situação que você? Cara, primeiro, não vá pelo caminho do ódio como eu fui. Quais foram as consequências? O caminho do ódio leva você a ser uma pessoa ruim. Né? Eu arrumei muita confusão na vida, muitas confusões por odiar o meu pai. Né? Quando você odeia alguém, você não pode achar que você vai odiar só essa pessoa. Não é assim. Você vai odiar gente que não tem nada a ver com isso. Vai causar dor em quem não tem nada a ver com o que o seu pai te fez. Né? Então, se eu pudesse dizer para um filho que está passando ou passou por isso, cara, não vá pelo caminho do ódio, não odeie seu pai. Eu sei que parece absurdo, mas, cara, não adianta odiar o pai. Porque mal ou ruim, ele vai continuar sendo seu pai. E você tem a sua vida apesar do seu pai, ser o que é. O seu pai pode ser um bêbado, um traficante, um usuário de droga, não interessa o que ele é. É melhor amar do que odiar. Porque se você amar, você vai repetir esse comportamento em tudo que você fizer. Se você odeia, você vai repetir esse comportamento do ódio nas outras coisas que você vai fazer. Então eu diria que o que o filho não deveria fazer é odiar. Detestar o pai, ficar com raiva do pai, ficar sem falar com o pai. Isso é bobagem. Porque isso não vai resolver o problema. As dores vão continuar aí, isso não vai tornar você uma pessoa melhor, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais bacana. As dores vão continuar aí, você vai ter que continuar lidando com isso. Então, se você amar, você tem mais chance de vencer o mal. O bem sempre vence o mal, né? Então, se o cara deseja odiar, se o cara odiar, ele vai odiar tudo que ele fizer também. Ele vai odiar a esposa dele, vai odiar os filhos dele. Ele vai repetir, esse ódio vai estar aí repercutindo. Ele vai odiar a profissão dele também. Entendeu? Não existe, não. Eu odeio meu pai, mas eu sou uma pessoa feliz. Mentira, você não vai ser feliz.
E se Quando seu a pai situação tivesse tinha- hoje, Ah. vivo, como que você amaria ele? Cara, assim, fazendo o que eu fiz, né? Quando meu pai ficou doente, ele teve o problema do câncer, eu fui o filho que mais correu atrás. Eu fui o filho que mais correu atrás, usando a influência que eu tinha, por ser jornalista. A gente correu atrás do tratamento dele. Eu fui uma das pessoas que mais correu atrás de tudo para ele. Trataria como eu tratei, né? Não tratei meu pai com desprezo. A gente, talvez o que eu mudaria é que a gente se aproximaria mais, né? A gente não era próximo. Eu e meu pai, ele morreu e ele era um estranho para mim. Meu pai morreu, uma pessoa estranha para mim. Eu nunca conheci um lado bom do meu pai. Eu não sei como seria o meu pai bom, eu não sei te dizer. Eu não sei descrever. Não, o meu pai tinha isso aqui. Ele era bom nisso aqui. Né? Ele era um bom comediante. Meu pai era bom fazer piada. Principalmente com a cara dos outros. Né? Mas assim, de presença mesmo, de convivência, eu não sei. Para mim, meu pai sempre foi uma pessoa estranha. A gente não conviveu o suficiente para ter uma ligação, né? Nossa família sempre viveu dentro de um quadro meio doentio, assim, de distância mesmo. Né? Não só meu pai, como minha mãe tem dificuldade, né? Tinha dificuldade de amar. Tem a ver também com a cultura nordestina, uma cultura bem fechada. Os pais são bem distantes dos filhos. Né? Pelo menos dentro dos nordestinos que eu conheci, né? Eu não vou generalizar que todos os nordestinos são desse jeito. Não acho que todos os nordestinos sejam assim. Mas os poucos nordestinos que eu conheci na minha família eram pessoas muito duras com os filhos. Pessoas que tinham dificuldade de ter prazer de estar com os filhos. Né? E para um pai, o que você falaria? Como assim? Que vive essa situação de dependência química, né? É um pai abusivo. Cara, se o cara é pai e tá agindo assim, ele tem que mudar o quanto antes. Né? Não é colocar a culpa... Porque assim, geralmente, muitos colocam a culpa no vício, né? Mas, cara, ele usou droga porque quis. O cara colocou o álcool na boca porque quis. Entendeu? Então, assim, se o cara quis colocar, ele tem força para, sim, para parar de beber, para parar de usar drogas. O que eu diria é o seguinte, cara, você está destruindo seus filhos. Você está matando seus filhos. E no futuro, talvez eles te odeiem. Então o cara tem que pensar enquanto ele tem a possibilidade de mudar. Né? Então, enquanto o cara estiver vivo, ele tem possibilidade de mudar. Porque o que ele tem que pensar? Cara, estou matando meus filhos, estou destruindo a minha vida, estou acabando com a minha família, né? Tô destruindo o futuro dos meus filhos. Porque o que o cara tem que pensar é que ele está destruindo o futuro dos filhos. Se tem um cara passando pela mesma situação que você, ele pode neutralizar a situação? Não. Quem está no meio da situação não consegue neutralizar nada. Por quê? Porque ele está vivendo. Entendeu? Ele está vendo, ouvindo, sentindo. Não tem como se livrar disso. A não ser que ele vá embora como eu fui. Mas ele vai embora e isso vai com ele.